O Tribunal Superior Eleitoral deve começar a julgar hoje os recursos que pedem a cassação do governador do Rio, Cláudio Castro. Vamos com a Janaína Camelo, que está acompanhando essa história. E esses processos se referem às eleições de 2022. Tem nada a ver com a operação de agora, né, Jana? Bem-vinda. Exatamente, viu, Evandro? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. São dois recursos, um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e outra pela coligação da qual tinha Marcelo Freixo como candidato ali nas eleições do governo do Rio em 2022, né, disputando contra Cláudio Castro. Então, são dois recursos contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que acabou absolvendo a chapa de Cláudio Castro pelos crimes de abuso de poder político e abuso de poder econômico, um julgamento que aconteceu em maio do ano passado. Então, a acusação se refere ao seguinte: diz que Cláudio Castro teria criado empregos, cargos temporários para beneficiá-lo ali nas eleições e acabar sendo reeleito. Esses cargos teriam sido criados ali por meio da CAPERJ, que é uma fundação de pesquisa e formação ali do Rio de Janeiro, também pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e nesses cargos teriam sido contratados aliados de Cláudio Castro, aliados também do PL, teriam atuado como cabos eleitorais, segundo a acusação ali da Procuradoria-Geral Eleitoral. Além do governador, também foi absolvido e é alvo desse recurso agora ao TSE, o então vice-governador, que era o Thiago Pampolha, ele que foi reeleito junto com Cláudio Castro. Hoje ele não está mais no governo, ele está no Tribunal de Contas Eleitoral, e também o atual presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União. Também na ocasião foram absolvidos alguns deputados federais, outros deputados estaduais. Também é alvo desse recurso o ex-presidente da CAPERJ, que é o Gabriel Rodrigues Lopes. Então, a PGE pede ao TSE, a PGE e esse outro recurso que dessa coligação que tinha Marcelo Freixo como candidato, pedem a cassação, né, de Cláudio Castro. Na petição ali, na acusação, o Ministério Público diz o seguinte: alega que aprova, sim, no processo, reconhecendo a prática de abuso de poder político e econômico com gravidade suficiente para duvidar da legitimidade do pleito que reelegeu o governador Cláudio Castro. Lembrando que esses dois recursos, Evandro, eles foram os dois apresentados ainda no ano passado, porque esse julgamento que absolveu o Cláudio Castro aconteceu em maio. Os dois recursos, ambos os recursos foram apresentados em agosto, mas só agora eles foram pautados e em meio a toda a questão da mega operação no Rio de Janeiro. Foram pautados exatamente o dia que decidiu ser marcado, foi marcado para hoje, né? Mas o dia que foi decidido ali a marcação, a data de julgamento, foi um dia depois da mega operação, né? Isso por decisão da ministra Carmen Lúcia, atendendo a um pedido da relatora desses recursos, que é a ministra Isabel Galotti. Está nas mãos dela. A justificativa da ministra é que ela está de saída ali do cargo de ministra do TSE a partir do dia 21. Ela não é mais ministra do TSE, então ela precisa liberar vários processos para julgamento e esse seria um deles. A tendência é que a ministra vote pela cassação da chapa que elegeu o Cláudio Castro. Ela primeiro vai ler o relatório dela, né? Numa sessão que começa hoje às 19 horas. A ministra lê o relatório, depois é lido ali a acusação, né? A parte do Ministério Público se manifesta e depois os advogados de defesa também se manifestam e vêm os votos. Mas há também uma tendência, Evandro, de que haja algum pedido de vista, tá? Com relação a esse processo. Lembrando que lá no TSE, o TSE é composto ali por 7 ministros, do STF, do STJ e advogados que são indicados pelo presidente Lula. Só relembrando, quem ocupa o colegiado ali do TSE, que é ministro do STF, além da ministra Carmen Lúcia, são também os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Evandro. Agora, Jana, eu queria te falar também sobre uma representação feita pelo deputado Lindbergh Farias, pedindo a abertura de um inquérito contra o governador do Rio por crimes de atentado à soberania nacional e espionagem. Ele está pedindo ao Supremo Tribunal Federal essa ação, hein, Janaína?
Exatamente. Hoje o PT divulgou aí, né, que foi apresentado, foi protocolado aqui no STF esse pedido de abertura de inquérito e se refere a uns relatórios que foram entregues oficialmente pelo governo do Rio de Janeiro aos Estados Unidos. Ele, por meio da Embaixada dos Estados Unidos, alguns relatórios ali contendo informações de inteligência, de segurança, em que o governador do Rio, o governo do Rio, pede que o Comando Vermelho seja classificado como organização narcoterrorista. E aí, nesse relatório, nesse pedido, então, o governo do Rio de Janeiro pede que os Estados Unidos aplique penalidades econômicas a aliados do Comando Vermelho, a países aliados econômicos do Comando Vermelho. E aí, nessa petição, Lindbergh Farias diz o quê ali? O líder do PT na Câmara dos Deputados diz que essa iniciativa do governador do Rio de Janeiro constitui ingerência estrangeira em assunto de competência exclusiva da União e ameaça a integridade da política de segurança nacional, e complementa dizendo que ao agir como informante, chama informante ali, governador Cláudio Castro, de um país estrangeiro, o governador viola a soberania brasileira e afronta o pacto federativo. Esse caso, Evandro, só para concluir, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, viu? É com você. Obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você.